figura de Atália. A Bíblia a descreve como uma mulher poderosa, inteligente e com grande influência, mas também como alguém que tomou atitudes violentas. Sim, Atália foi considerada uma mulher capaz de forjar muitas alianças políticas, mas também era conhecida por matar todos os filhos de seu marido, rei Acasias, de modo a assumir o poder. A Bíblia descreve-a como uma pessoa determinada e dedicada, mas que levou atitudes questionáveis. Com certeza, a história de Atalia na Bíblia é bastante intrigante. Ela foi a filha de Ahab e Jezabel, e se tornou rainha depois de seu filho, Acasias, morrer. Ela não perdeu tempo em tomar o poder, e matou todos os membros da dinastia real de Judá, para garantir que ninguém pudesse questionar o seu direito ao trono. No entanto, um dos netos de Acasias, Joás, conseguiu escapar ao massacre e foi escondido por um sacerdote. Quando Joás ficou maior, o sacerdote resolveu coroá-lo rei de Judá com a ajuda de outros sacerdotes. Eles conseguiram vencer Atalia e restaurar o reinado de Judá. O reinado de Joás foi considerado um período de prosperidade e fé. O rei fez reformas espirituais e restabeleceu o culto ao Senhor em Jerusalém. Ao mesmo tempo, Joás conduziu guerras defensivas e restaurou o poderio militar de Judá. Além disso, ele reforçou as relações diplomáticas com as outras nações da região. Sim, a Bíblia diz que Atalia tratou mal dos profetas de Deus. Ela seguia o exemplo de sua mãe, Jezabel, que também perseguia os profetas. Atalia se tornou conhecida por sua crueldade e sua intolerância em relação às pessoas que adoravam ao Senhor. Um dos episódios mais famosos sobre Atalia e os profetas foi o assassinato de Elias, um dos mais famosos profetas da Bíblia. A história conta que Atalia fez uma caçada para encontrar Elias e tentou matá-lo, mas ele foi preservado pelo Senhor. O que aconteceu a seguir é realmente fascinante. Elias foi levado ao céu num carro de fogo. Este episódio tornou-se um dos momentos mais marcantes na vida de Atalia. Isso não só a assustou, como ao mesmo tempo a fez se sentir envergonhada, sabendo que Elias era realmente um profeta sábio e amado por Deus. Atalia tentou compensar por todos os seus atos maus. Ela teve um converso espiritual e admitiu seus erros. Apesar disso, o livro de Reis mostra que isso não foi suficiente para salvar ela dos seus pecados. No fim, a realeza de Atalia foi destruída e ela foi exilada. A Bíblia não diz claramente o que aconteceu com Atalia depois que foi exilada, mas a leitura do contexto faz com que seja provável que ela tenha morrido em exílio. Em alguns sentidos, a história de Atalia pode ser uma alegoria sobre o mal fracassar, ainda que seja trágica. A moral da história é que não se deve seguir os caminhos do mal. A Bíblia diz que Atalia perseguiu os profetas porque seu pai, Ahab, o fez. Ele odiou os profetas porque eles pregavam contra o mal e contra a idolatria. A falta de fé e a busca pelo poder fizeram com que Ahab atacasse os profetas de Deus. A Atalia, como filha de Ahab, seguiu os passos do pai e tentou perseguir os profetas também. Mas isso, ironicamente, fez com que a glória dos profetas crescesse e fosse amplamente conhecida. Aos olhos de muitos, os profetas eram martirizados pelo mal e, portanto, ajudaram ao avanço da fé. Alguns até diriam que a história de Atalia e dos profetas demonstra que o mal nunca consegue prevalecer sobre o bem. Além disso, a história de Atalia é uma prova viva de que os pecados de um pai podem trazer consequências graves para os filhos. Os erros dos pais podem afetar os filhos por gerações, mas não precisam ser um fardo eterno. Na verdade, a Bíblia também diz que o filho não deve pagar pelos pecados do pai, nem vice-versa. Cada um responde diante de Deus pelas próprias escolhas. Atalia decidiu seguir os passos de Ahab, mas a escolha foi dela. Também poderia ter escolhido o caminho do bem. Uma coisa que fica claro nesta história é que os nossos erros e pecados podem ter consequências terríveis, mas também que podemos escolher o caminho da redenção. O perdão e a graciosidade de Deus são infinitos, e não importa como chegamos a Ele, o que importa é termos fé e nos redimirmos. Como toda história bíblica, a de Atalia é um recurso rico de aplicação para a nossa própria vida. Ela nos mostra que devemos tomar cuidado com os passos que seguimos, para não irmos pelo caminho errado, mas também que mesmo quando estamos no erro, não estamos perdidos.
Não importa se fizemos coisas erradas, poderíamos ser como Atália e fazer uma escolha de redenção. A história de Atalia também nos diz que não devemos julgar os outros por suas mazelas passadas. Ela começou com um histórico problemático, mas não deixou de ser salvada. O mesmo pode ser feito por cada um de nós. A Bíblia não apenas nos ensina sobre o que fazer, mas também sobre o que não fazer. A história de Atalia ilustra o quanto perigoso é desenvolver ciúmes, julgamento e ira, já que ela se deixou levar por esses sentimentos ruins. Isso a levou ao exílio e à morte, mas poderia ter sido diferente se ela tivesse buscado o perdão. Além disso, Atalia nos mostra a importância da misericórdia e da humildade. Ela era orgulhosa, maltratava os outros e vivia em luxo e sedução, sem se importar com os outros. Isso a levou a um caminho de destruição e, no fim, a uma das piores reputações na Bíblia. A história de Atalia pode ser um belo exemplo de que, mesmo que estamos no erro, podemos mudar. Todos nós fazemos coisas erradas, mas não somos definidos por nossos erros. A misericórdia e o perdão não são apenas possíveis, são essenciais para nos tornarmos pessoas melhores e mais gentis. Somos livres para escolher esse caminho. Atalia também pode ser um exemplo de como buscar o perdão, e começar de novo não é fácil. Existem penalidades para os erros que cometemos e aos danos que fazemos. No entanto, o perdão não significa que os erros simplesmente se esquecem, mas sim que há uma possibilidade de uma nova vida, com a certeza da graça de Deus. Mas o perdão não vem gratuitamente, e isso também é importante notar. A Bíblia exige arrependimento, mudança de vida e busca de perdão. Atalia, por exemplo, poderia ter mudado se pedisse desculpas aos profetas, tivesse buscado um novo começo e tentado reparar os danos que fez. Nós podemos seguir o mesmo exemplo, sempre. A história de Atalia nos mostra que não devemos ser juízes rápidos, julgando as pessoas somente pelo que elas fazem. Todos nós erramos e podemos mudar. Também nos mostra a importância da compaixão e do perdão. Ela pode ser um exemplo de como não se deve seguir. Finalmente, a história de Atalia pode ser um ponto de partida para discutir o significado de fé. É possível perdoar e mudar de vida, mesmo quando o caminho é difícil. Se a mulher que fora caracterizada como perversa conseguiu mudar, todos nós também conseguimos. Isso nos leva a questionar se a pessoa é definida pelos erros ou pela possibilidade de arrependimento e mudança. Ao mesmo tempo, podemos falar sobre a relação entre compaixão, perdão e fé. Perdoar significa reconhecer que todos somos errados, mas também significa se preocupar com o outro, como Deus se preocupa conosco. Quando damos esse passo, estamos caminhando pelo caminho da fé. A fé nos ajuda a compreender que todas as pessoas merecem segundas chances e que, em algum momento, todos nós precisamos de compaixão.